O objetivo desta aula é apresentar a hierarquia das áreas corticais do cérebro. De acordo com o neuropsicólogo Alexander Romanovich Luria, os processos mentais do ser humano são sistemas funcionais complexos. E ao contrário do que se acreditava, principalmente na época da frenologia do século XIX, eles não estão localizados em estreitas e específicas áreas do cérebro, mas ocorrem por meio da participação de grupos de áreas cerebrais atuando em conjunto. Luria utilizou a expressão operando em concerto, sendo que cada uma dessas estruturas cerebrais contribui para a organização de um sistema funcional. Ainda de acordo com Luria, existem bases sólidas para se diferenciar três unidades cerebrais funcionais, cuja participação se torna necessária para qualquer tipo de atividade mental. A primeira unidade é a unidade para regular o sono ou a vigília. A segunda unidade é a unidade para obter, processar e armazenar as informações. E, finalmente, a terceira unidade é a unidade para programar, regular e verificar a atividade mental. Dessa forma, os processos mentais do ser humano, de forma ampla, e a sua atividade consciente em especial, sempre ocorrem com a participação dessas três unidades funcionais, sendo que cada uma delas tem um papel importante a desempenhar nos processos mentais, fornecendo a sua contribuição para o desempenho dos referidos processos. Ainda de acordo com Luria, cada uma daquelas três unidades funcionais do nosso cérebro possui uma estrutura hierarquizada, que consiste em três zonas corticais, ou três áreas corticais, construídas uma acima da outra. As áreas primárias, também chamadas de projeção, que recebem os impulsos da periferia ou os enviam para ela, ou seja, as áreas primárias são aquelas que vão receber as aferências, ou seja, as informações resultantes da estimulação dos órgãos sensoriais, que afluem por meio das vias aferentes ou sensitivas para essas áreas primárias sensitivas, ou vão enviar informação, no caso, para os órgãos eferentes, para execução de uma resposta motora. Nesse caso, as áreas primárias motoras vão enviar o chamado impulso cortical de saída. Temos as áreas secundárias, que são áreas tanto de projeção quanto de associação, nas quais as informações que chegam são processadas e interpretadas, ou os programas motores são organizados e preparados. Então, no caso das áreas secundárias sensitivas, como eu havia explicado para vocês na nossa aula, na minha aula específica sobre esse tema, as áreas secundárias sensitivas vão integrar as informações que vêm das áreas primárias sensitivas. Então, as áreas secundárias sensitivas, elas vão propiciar a interpretação da percepção. Já as áreas secundárias motoras, situadas no lobo frontal, né, área de planejamento motor, área suplementar motora, são áreas nas quais os programas motores são organizados e planejados para que essas informações sejam enviadas à área primária motora, que é o córtex motor primário, situado no giro pré-central, para que aí sim esse córtex primário motor envie o impulso cortical de saída por meio dos neurônios eferentes ou motores para os órgãos eferentes, para que eles, no caso os músculos, não é?
produzam para que a gente tenha a produção motora. E, finalmente, nós vamos ter as áreas terciárias, que são áreas de associação multimodal. Essas áreas terciárias fazem a integração entre as demais áreas, tanto primárias quanto secundárias, com a memória. E um ponto que é muito importante, que eu gostaria agora de ressaltar com vocês, eu vou passar cada uma das áreas bem lentamente para que vocês possam compreender a função delas, né? Então, vamos começar primeiro aqui com o impulso sensorial, né? O impulso sensorial nada mais é do que a sensação, não é? A resposta dos órgãos sensoriais, dos receptores à estimulação. Então, esse impulso sensorial, pessoal, ele vai ser transmitido dos receptores neurais aferentes para as vias aferentes, e essa informação vai chegar até as áreas primárias sensitivas. Nessas áreas primárias sensitivas, pessoal, nós vamos ter o processamento cortical inicial dos impulsos sensoriais específicos. Essa informação vai ser transmitida para as áreas secundárias sensitivas, da mesma modalidade sensorial das áreas primárias que estão enviando essa informação. E aí, nesse caso, vai haver uma maior elaboração e processamento dos impulsos sensoriais específicos. A partir daí, essa informação chega às áreas terciárias, né? Que são áreas de associação, na qual haverá integração, armazenamento e a utilização desses diversos impulsos sensoriais para o planejamento de uma ação intencional, por exemplo. Aí essas informações trafegam para áreas secundárias motoras, que são as áreas nas quais haverá a programação da sequência de movimento no contexto de diversas informações que foram recebidas, né, das áreas terciárias. E, finalmente, a informação, o comando, né, vai ser passado para o programa motor, né, vai ser passado para a área primária motor, que, por sua vez, vai propiciar o comando dos neurônios motores por meio do impulso cortical de saída. E aí, finalmente, nós temos como resultado um comportamento, uma resposta, uma produção motora. Então, a partir dessa síntese, meus caros, eu gostaria de comentar com vocês de forma um pouco mais detalhada sobre as áreas de associação do córtex, né, que elas estão envolvidas em muitas funções mentais superiores, né? As áreas motoras, sensoriais e da linguagem, elas são responsáveis por apenas cerca de metade do córtex cerebral total, pessoal. As áreas restantes, que são denominadas de áreas de associação, elas estão envolvidas nessas funções mentais superiores que eu estava dizendo para vocês, né? Então, nós vamos ter 3 áreas de associação principais: o córtex de associação pré-frontal, o córtex de associação parietal, temporal, occipital e o córtex de associação límbica. Então, essas são as áreas terciárias, que eu falei para vocês que são multimodais, né? As áreas de associação, pessoal, no passado, já foram chamadas de áreas silenciosas, porque o estímulo não produz nenhuma resposta motora ou percepção sensorial observável, né, durante cirurgias no cérebro, em que essas áreas foram estimuladas. E quando, né, nesse tipo de cirurgia, o paciente é solicitado a descrever o que acontece com cada estímulo, né, movimento de um dedo, uma sensação na planta do pé, etc., não há nenhum tipo de resposta ou sensação, tá? Por isso que elas eram chamadas de áreas silenciosas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Eu quero começar com o córtex de associação pré-frontal. Pessoal, o córtex de associação pré-frontal é a parte dianteira do lobo frontal. Essa é uma área anterior ao córtex pré-motor. Essa, vamos dizer assim, é a parte do nosso cérebro
que vamos antropomorfizar, né, pessoal? É a parte do nosso cérebro que raciocina ou pensa, digamos assim. É a área das funções executivas, que eu tenho comentado muito com vocês, né, ao longo das aulas. Então, de modo bem específico, o córtex de associação pré-frontal, pessoal, ele é responsável pelo planejamento de atividade voluntária, responsável pela tomada de decisões, né? Ou seja, a análise das consequências de ações futuras e a escolha de opções diferentes para as diversas situações que nós nos envolvemos, responsável pela criatividade, está relacionado com os nossos traços de personalidade. Então, gente, para executar todas essas funções mentais superiores, o córtex pré-frontal é o local de operação da chamada memória de trabalho, que é onde o nosso cérebro armazena temporariamente certas informações, né, e vai manipulá-las de forma ativa durante o nosso raciocínio, durante o nosso planejamento. O estímulo no córtex pré-frontal, pessoal, não produz nenhum efeito observável. Mas déficits nessas áreas, né, ou seja, lesões nessas áreas, ou uma hipoatividade cortical nessa área, são capazes de mudar a personalidade e o comportamento social das pessoas afetadas. E existem toda uma série de relatos, né, de que lesões no lobo pré-frontal produzem alterações comportamentais bastante permanentes, né, envolvendo, inclusive, mudança de personalidade. Bom, gostaria de falar agora um pouquinho do córtex de associação parietal temporal occipital. Esse córtex de associação parietal temporal occipital, ele está na interface dos 3 lobos dos quais ele recebe o nome, né, gente? Nessa localização, esse córtex vai agrupar e integrar. Está chegando já o horário em que eu começo a ter dificuldade de articulação, né? Peraí, deixa eu reformular meu raciocínio aqui. Eu estou falando do córtex de associação parietal temporal occipital, né? Então, pessoal, devido à localização desse córtex, ele vai, como eu estava dizendo antes, né, agrupar e integrar as nossas sensações somáticas, sejam elas também auditivas e visuais, que são projetadas por esses 3 lobos para um processamento perceptual mais complexo. O córtex de associação parietal temporal occipital, portanto, gente, vai permitir que a gente tenha uma imagem completa da relação entre as várias partes do nosso corpo e o mundo externo, né? Então, vou dar um exemplo. O córtex de associação parietal temporal occipital vai integrar informações visuais com entradas proprioceptivas para que a gente possa colocar aquilo que a gente está vendo em uma perspectiva adequada. Como, por exemplo, perceber que um objeto, ele está em pé, apesar do ângulo no qual a gente vai ver esse objeto, né? Então, a gente não vai se importar muito com a posição e etc., porque a gente vai ter essa integração de informações, né, de diferentes aferências, ou seja, de diferentes modalidades sensoriais, que vai nos permitir ter uma compreensão do todo, apesar das limitações que eventualmente surjam de alguma das partes componentes, né, dessas informações sensoriais. E aí, gente, esse córtex, né, de associação parietal temporal occipital, ele está bastante envolvido na questão da linguagem, né? Uma vez que conecta a área de Wernicke aos córtices visual e auditivo. Bom, terceira área de associação que eu gostaria de comentar com vocês é o córtex de associação límbica, que está localizado principalmente na parte inferior e interna adjacente de cada um dos nossos 2 lobos temporais. Essa área de associação límbica, ela está principalmente relacionada à motivação e à emoção e também está amplamente envolvida na memória. Como vocês puderam observar
na minha aula sobre sistema límbico, né? Todas essas áreas de associação cortical, pessoal, estão devidamente interconectadas através de feixes de fibras dentro da massa branca cerebral, que eu já expliquei para vocês, que enquanto a massa cinzenta é formada de corpos celulares e dendritos de neurônios, a massa branca é constituída de axônios, né? Realizando a ligação entre as diferentes áreas corticais. Coletivamente, as áreas de associação elas vão integrar diferentes informações para que nós sejamos capazes de realizar algum comportamento, né? Alguma ação intencional ou voluntária. Então, por exemplo, uma sequência básica, super simplificada, de como essas diferentes áreas essas diferentes áreas funcionais estão associadas, eu tinha explicado para vocês, né, e é o que está projetado aí na tela, né, do computador. Eu preciso só me organizar, pessoal, que eu estou começando a sentir um pouco os efeitos da medicação, e isso está curvando um pouquinho a minha visão e está confundindo um pouco a minha mente. Eu peço a vocês só um instante, por favor, né, para eu poder retomar meu raciocínio, né? Bom, enquanto eu vou me recuperando, pessoal, deixe-me comentar de algo mais simples, né? Antes de eu entrar nas questões mais complexas de hoje. Deixe-me falar para vocês que os hemisférios cerebrais, eles possuem um certo grau de especialização, viu, gente? As nossas áreas corticais, elas parecem estar distribuídas de forma mais ou menos igual nos hemisférios esquerdo e direito. A exceção para isso, né, eu já tinha mostrado isso para vocês em aulas anteriores, são as áreas da linguagem, né, pessoal? Que na maioria das pessoas costuma estar situado no hemisfério esquerdo, né? Além disso, o hemisfério esquerdo também costuma ser o nosso hemisfério dominante para o controle motor fino, né? E é por isso que a maioria das pessoas é destra, né? Porque o lado esquerdo do cérebro ele controla o lado direito do corpo, como eu tinha explicado para vocês lá nas primeiras aulas. Então, gente, além disso que eu estava falando, né, cada hemisfério possui uma certa especialização em tipos de atividades mentais que ele vai executar de uma maneira mais frequente. Então, por exemplo, o hemisfério cerebral esquerdo, ele tem predominância em tarefas voltadas para a lógica, para a análise, atividades verbais também, né? Também com relação à matemática e à filosofia. Porque a parte relacionada com a linguagem, né, pessoal? Então é natural que esse hemisfério se ocupe mais disso daí. Por outro lado, o hemisfério cerebral direito, ele costuma estar associado a habilidades não linguísticas, né, que não dependem da linguagem, como, por exemplo, a percepção espacial e os nossos talentos artísticos e a nossa habilidade musical. O hemisfério esquerdo, pessoal, ele tende a processar informações de forma detalhada e fragmentária, né? Por outro lado, o hemisfério direito, ele tende a processar as informações de uma maneira mais total, mais holística, né, como se diz por aí, ou seja, de uma maneira mais abrangente e integrada. Então, gente, normalmente, os dois hemisférios vão acabar dividindo as informações, né, de tal forma que um auxilie nas atividades que o outro se sobressai. Só que o que acontece? Existem algumas pessoas nas quais nós vamos ter as habilidades associadas a um determinado hemisfério desenvolvidas de uma maneira mais acentuada, né, de uma maneira mais exacerbada. Quando nós temos a dominância do hemisfério cerebral esquerdo, as pessoas elas vão tender para um tipo, né, que nós vamos chamar, entre aspas, de pensadores. Por outro lado, quando nós temos o predomínio das habilidades do hemisfério direito, nós vamos ter um tipo de pessoa que, entre aspas, né, nós vamos chamar de
criadores, né? Isso de forma mais geral, né? Eu queria comentar com vocês um pouco também sobre os gânglios da base, né? Os núcleos basais, como eles são também chamados, para que a gente possa encerrar, né, a nossa discussão aí da neuroanatomia neste semestre, pessoal. Então, os núcleos da base, né, também chamados de gânglios da base, eles consistem de diversos grupos de massa cinzenta, né, ou seja, corpos celulares e dendritos de neurônios localizados dentro da massa branca do nosso cérebro, né? E vocês vão lembrar que eu falei para vocês lá no início do semestre que, em termos de nomenclatura, né, no sistema nervoso central, um núcleo é um grupo funcional de corpos celulares de neurônios. Então, por isso, a ideia de núcleos da base, né, núcleos basais ou gânglios basais, né? E para que eles servem, né, pessoal? Bem, os gânglios da base, eles têm uma importância muito importante na inibição do controle motor, né? Porque, além de possuírem funções não motoras, algumas relacionadas ao sistema límbico, outras relacionadas, talvez até à memória, isso não está bem compreendido ainda pela neuropsicologia, né, pelas demais neurociências. Os gânglios da base, eles apresentam uma função bem complexa no controle dos nossos movimentos, né? Eles são muito importantes, pessoal, primeiro, né, na inibição do tônus muscular em todo o nosso corpo. Vocês vão lembrar, né, que o tônus muscular adequado, ele vai ser mantido por um saldo de impulsos inibitórios e excitatórios nos neurônios que vão inervar nossos músculos esqueléticos, né? E uma segunda função aí dos gânglios da base, né, importante, é a seleção e manutenção da atividade motora voluntária, né? Porque eles vão suprimir os padrões inúteis e indesejáveis de movimento e vão preservar aqueles que são úteis para a realização daquela determinada atividade motora. E uma terceira função que os gânglios da base têm seria ajudar no monitoramento e coordenação das contrações lentas e sustentadas dos nossos músculos, né? E isso está muito relacionado à nossa postura corporal e o apoio, né, que a gente vai ter, por exemplo, para permanecer numa certa postura. Mas uma coisa que é importante, né, vocês terem em mente, pessoal, é que os gânglios da base eles não vão influenciar diretamente os neurônios motores que produzem contração muscular, né? Eles vão atuar modificando a atividade contínua nas vias motoras, ou seja, nas próprias vias em si, né? E aí, para que eles possam desempenhar essas funções, eles que eu digo os gânglios da base, né? Para que eles possam desempenhar essas funções integrativas mais complexas, eles vão receber e enviar muitas informações, né? Por isso que eles possuem um número muito grande de fibras que vão conectá-los a outras regiões do nosso cérebro. E a gente vai ter ali uma integração com o tálamo, né? O tálamo vai reforçar positivamente o comportamento motor voluntário iniciado pelo córtex, enquanto que os gânglios da base vão modular essa atividade, né, do tálamo ao exercerem um efeito inibitório sobre o próprio tálamo, né, para eliminar movimentos antagonistas ou mesmo desnecessários que vão acontecer ali. Os gânglios da base eles também vão inibir a atividade motora, porque eles atuam também nos neurônios ali da região de tronco cerebral, né? Uma informação importante que depois, obviamente, vocês vão ver melhor na disciplina de neurofisiologia e também mais para frente, no 7º período, em neuropsicologia, é que a importância dos gânglios da base no controle motor, ela acaba ficando mais evidente, gente, por exemplo, em certas doenças que vão envolver essa região, né? A mais comum dessas doenças é a doença de Parkinson, porque nessa doença existe uma degradação, né, uma destruição, digamos assim, progressiva dos neurônios dopaminérgicos dos gânglios da base. E a partir do momento
que esses gânglios da base não têm dopamina suficiente para realizar as suas funções normais, a gente vai observar 3 tipos de alterações ou perturbações motoras que vão acontecer, né? E que são características da doença de Parkinson, né? Então, primeira anormalidade que vai aparecer, gente, é o aumento no tônus muscular, que vai produzir rigidez. Isso vai levar, né, já à segunda anormalidade, que são movimentos involuntários, inúteis ou indesejados, como, por exemplo, os tremores em repouso, né? E, finalmente, terceiro tipo de anormalidade muito comum no Parkinson é a lentidão para poder começar e realmente desempenhar, né, executar certos comportamentos motores. As pessoas que apresentam doença de Parkinson, por exemplo, gente, têm muita dificuldade para parar as atividades que elas começaram, né, as atividades motoras que elas começaram. Então, por exemplo, se elas estão em pé e vão se sentar, elas tendem a continuar sentadas, mesmo querendo levantar. E quando elas vão querer levantar, elas vão se comportar de uma maneira muito lenta. Tá certo, pessoal? Então, essas são as informações mais genéricas, né, sobre os gânglios da base. Vocês vão ter informações mais detalhadas na neurofisiologia. Bom, pessoal, para encerrar nosso conteúdo do semestre, eu gostaria de fazer comentários finais sobre a neuroplasticidade, né? Porque, graças a essa capacidade, o que é a neuroplasticidade, o nosso sistema nervoso ele pode se modificar em resposta a diferentes experiências, né? Diferentes interações com o ambiente. Isso acontece, pessoal, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de plasticidade ou neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de mudar ou de ser funcionalmente remodelado em resposta às experiências, como eu falei, em resposta à interação com o ambiente, né? Esse termo, né, plasticidade, ele é utilizado para descrever essa capacidade do nosso sistema nervoso, porque a expressão plástico significa algo que pode ser moldado em qualquer formato desejado para que se possa atender um objetivo específico, né? Então, por causa disso, a capacidade do cérebro de se modificar conforme a necessidade, ela acaba sendo mais nítida, né, nos primeiros anos do nosso desenvolvimento, mas uma das descobertas mais revolucionárias dos últimos anos é justamente a descoberta que a neuroplasticidade ela continua ao longo de toda a vida, embora, claro, de uma maneira mais difícil de acontecer, exigindo mais estimulação e por aí vai, né? Então, por exemplo, quando uma área do nosso cérebro associada a uma determinada atividade ou uma função mental específica sofre lesão, outras áreas do nosso cérebro podem progressivamente assumir algumas ou até mesmo todas as funções daquela região ou daquela área cerebral que foi lesionada, né? Vários estudos estão mostrando, pessoal, que existem alguns mecanismos moleculares responsáveis pela neuroplasticidade. E existem também, né, vários estudos que têm mostrado que a formação de novas vias neurais, ela acontece, né, em resposta a mudanças nas nossas experiências. E, basicamente, o que vai acontecer são alterações no formato dos dendritos, resultantes de modificações de determinados elementos do citoesqueleto celular, né, digamos assim. Então, à medida que os dendritos se tornam mais ramificados e alongados, por exemplo, né, gente, o neurônio fica mais disponível para receber e integrar mais sinais de outros neurônios. Então, desse jeito, como vocês estão vendo, né, as conexões sinápticas, vamos dizer assim, elas se tornam mais precisas entre os neurônios, né, porque elas não são fixas, elas podem ser modificadas, digamos assim, pela experiência, né? E aí essa modificação gradual do nosso cérebro, ela passa por um conjunto exclusivo de experiências que a pessoa vai passar, né, ao longo da vida dela.
Então, apesar de a arquitetura particular de um determinado cérebro, né, permita essa plasticidade, evidentemente que essa neuroplasticidade vai acontecer dependendo das experiências, dependendo da estimulação, né, que essa pessoa vai passar. Claro, tem alguns limites, né? Alguns limites são genéticos, limites relacionados à parte biológica especificamente, tá? Mas isso vocês vão aprender com mais detalhes, tanto na neurofisiologia quanto na neuropsicologia mais para frente. Então, meus caros, eu realmente não estou conseguindo raciocinar adequadamente, né? Nesse momento, então vou encerrar a nossa aula por hoje, desejando a vocês bons estudos e um ótimo final de semestre. Até breve.